finalzinho da aula. Até a gente podia fazer mais uma meditação. A partir da próxima aula, 3 meditações, tá? A gente já estava fazendo isso, deu uma caída porque nós estamos fazendo 2 de 15. Mas eu já quase parei para fazer uma terceira. Aqui. Então, no finalzinho do hoje, aula 12, a gente termina aqui o capítulo 5. Não, capítulo 5 não, capítulo 4. Que é a nossa verdadeira existência. Então, a nossa verdadeira existência é como consciência, como espírito, como presença. Então, indo para as letras em itálico aqui do final desse capítulo 4. E disse para seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Que a vida do Espírito, do Deus vivo, o Deus vivo na consciência. Porque com o Deus vivo na consciência, não pode faltar o que comer, ou o que vestir, ou transporte, ou moradia, ou o que quer que seja. Relacionamento ideal, não pode, não deve faltar isso. E por que não deve, não pode? Porque é manifestação da consciência, consciente disso. Enquanto não estiver lá, não está aqui. Então, enquanto há falta, carência ou problema, é manifestação da consciência daquele indivíduo. Portanto, co-criador inconsciente. Ó, considerai os corvos, eles não semeiam, não ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles, aqui está vaieis, mas está escrito errado, né? Está um erro de impressão aqui. Quanto mais valeis vós do que eles, só que o ser humano, desconhecedor disso, nem procura por conhecer Deus a verdade, então ele cria todo o problema na vida dele. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? E qual de vós, por mais extremamente preocupado que seja, pode acrescentar só um covado à duração de sua vida? O que é um covado, gente? Um côvado é uma medida. Um côvado, uma medida. 10 anos a mais, por exemplo? Se não me engano, é um abraço dos egípcios. Daqui. Covado. Aqui, ó. Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? A natureza da preocupação humana, da frustração, da dúvida, do medo e da ansiedade. Ignorância. Né? Se Deus, portanto, tipo assim, se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas, por que estáis preocupados com as outras? Benesses, né? Carregar apartamento. Não que isso seja proibido, certo? Mas se for a presença nele, olha só, é por isso que fui lembrado agora do exemplo que eu vou dar no fim da aula. Vocês vão achar fantástico. Chegou aí. Né? Aqui, ó. Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas, por que estáis preocupados com as outras? A gente se preocupa o tempo todo. Muita preocupação e pouco fazer. Ou muita preocupação com muito fazer, mas um fazer infrutífero. Um fazer cheio de altos e baixos, que é a casa que não é construída sobre a rocha. Né? Não tem o Senhor, não tem a presença edificando a casa na pessoa ali. Esse a gente não arruma nem a cama, o cara não arruma nem a cama do quarto dele, quer que o presidente da República arrume o país, né? Aqui. Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem. Contudo vos digo
Nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Como o quê? Como a perfeição da manifestação de um lírio. Você sabe o que representa o lírio, não? É a paz. Uma flor muito bela que representa a paz, mas que ela cresce do lodo. O lírio nasce do lodo, da lama. Lírio e o lótus. Certo? Então a crença no bem e no mal é a lama da vida humana. E dela surge o lírio da alma liberta. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não indagais, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis com vãs preocupações. Não é andar que nem um retardado pelo mundo, certo? Não andar com vãs preocupações é se preocupar com o que interessa, e o que interessa é conhecer a Deus em verdade. Que me importa se eu tenho ou não tais coisas, que me importa se eu tenho ou não isso ou aquilo, ou esta ou aquela condição, se eu ainda não conheço a Deus. Porque conhecer a Deus é confiar no invisível. E confiar no invisível é compreender consciência. Porque se não confiar no invisível vai se tornar uma fé de fundo emocional, uma coisa vazia, uma crença num Deus externo. Porque não compreende que a consciência dele, ela é co-manifestador, é a presença nele. Não sou eu que opero, é o Pai em mim, né? Fala de novo aquela frase: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Que casa? A casa da vida pessoal do indivíduo. Seu trabalho, seus afazeres, seus relacionamentos. Aqui a nódoa das ansiedades generalizadas que estão hoje pelo mundo. Porque são vãs as preocupações. Preocupações com algo que você não dá conta. Então é o que está falando muito em cima. E para suportar... Você não dá conta nem de você quer dar conta de todo o resto. E para suportar, a gente vai para as distrações. Entretenimento. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas, mas vosso Pai sabe bem que precisais de tudo isso. Os homens do mundo são aqueles que não têm a menor aptidão pela busca do reino. Certo? Por que aqui? Mas vosso Pai sabe bem que precisais de tudo isso. Não tem um pai que nos dá alguma coisa. E vocês já sabem, a gente está falando para sair no vídeo. Porque sendo tudo consciência harmônica, o ser humano precisa harmonizar, sair da crença no bem e no mal, praticar a consciência, praticar a presença consciente dessa compreensão. Para quê? Porque para que surja por pelim-pim-pim uma mala de 1 milhão? Faz tempo que eu não falo isso. Falava isso quando gravava lá no consultório. Não, para que ele dê frutos, que ele seja um ramo na árvore da vida, e que sua vida, ele como esse ramo, sua vida seja um ramo que dê folhas, flores e frutos. Que do mesmo jeito que uma árvore nasce, o galho cresce, tem folha, tem frutos, o que o ser humano é na árvore da vida, que é a presença? A mesma coisa. A mesma coisa. Só que quais são as folhas, flores e frutos da vida humana? Uma vida de regozijo, de glória na presença de Deus, com as suas satisfações e realizações pessoais, individuais, familiares e até, entre aspas, materiais. Porque o material é espírito. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Isso aqui está dizendo o seguinte, gente, planeta Terra, vocês estão preocupados com coisas, beleza, vocês vão ter, mas procura o reino de Deus, em vida, aqui, agora, não é depois que morrer. Quanto maior a medida desse reino é alcançada internamente, maiores os frutos externos na vida das pessoas. Por isso tem um colega aí que fala que se isso aqui for entendido, toda a vida do planeta Terra muda em 50 anos. Um colega, vocês sabem quem é, né? Aqui, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. O reino foi dado, sempre foi dado, é a presença infinita, eterna, presente.
Então, olha o salto que o planeta Terra está para dar diante do conhecimento desse assunto aqui. Porque no tempo do Joel não tinha internet, senão eu tenho a mais convicta e absoluta certeza, ele teria deitado o cabelo. Né? Dá um exemplo, a gente terminou o capítulo 4. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para dizer aqui. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? Que Deus é amor e harmonia, não há bem e mal em Deus. Então escribas e fariseus eram antigos padres e pastores, que acreditavam no bem e no mal, Deus que castiga, olho por olho, dente por dente. E qual é que Jesus ensinou? Que a justiça do Filho de Deus está acima da justiça dos escribas e fariseus. E que justiça mais alta é essa? É mais castigo ainda? Não, essa justiça é que a justiça de Deus é harmonia e amor para todos, inclusive os pecadores. O pecador pode ser redimido instantaneamente. Se ele entrar por esse caminho, ele vai sendo remido. Sua vida é remida. A nossa justiça humana, ela é vingança, né? Diferente de amor e de amor. Que nem o Joel fala num desses áudios aqui que eu passei para vocês estudarem, que o ladrão na cruz, humanamente ele não tinha mérito nenhum para entrar no céu. Humanamente ele estava condenadaço mesmo. Mas a graça naquele momento da morte, em que ele reconheceu que ele não era nada, compartilhado ali da consciência de Jesus, né? Jesus olhou para ele com amor, o ladrão sentiu a presença, viu que ele não era nada e que a vida dele não tinha significado nada. O fato de ter sido ladrão salafrário. Aí Jesus pôde dizer para ele que Jesus sentiu: ainda hoje estarás na casa de meu pai. Humanamente ele não teria merecimento nenhum, mas a justiça acima dos escribas e fariseus é que todo mundo tem direito a isso, por mais pecador que seja, por mais lixo humano que seja, não importa. Eu fui entender o porquê de não fazer a eutanásia, que eu achava até que era uma coisa até lógica, isso já não está mais, por causa desse lampejo de consciência que eu sou, que a pessoa pode ter, sabe? Antes do desencarno. Esse lampejo de consciência. Com uma cura espiritual não haveria necessidade da eutanásia, ia ressuscitar o camarada, curar ele, certo? Ia levantar ele do leito. E com certeza tem praticantes da presença que fazem isso. Isso é certeza. Que os cientistas cristãos. A gente não fica sabendo. Acho que nem fazem alarde, senão você morre. Não, mas agora está na hora disso mudar. Eu conheci um senhor, me contou uma história, depois eu chequei e vi que era verdadeira, uma época de muita busca, assim, de fenômenos e tal. Ele me disse que ele foi em Chapecó, num leprosário que havia lá, e ele dormiu e no outro dia todas as pessoas estavam curadas. O quarto todo que ele estava. As pessoas saíram correndo, os médicos vieram atrás e ele se mandou. Subiu. Tá vendo? Gente, quando eu estava zoado, mas muito zoado mesmo. Um dia ou eu vou gravar alguma coisa para dizer isso, ou vocês vão ficar sabendo só através do livrinho que eu já falei que existe. Falta escrever talvez 2 ou 3 capítulos, já dei conta desse livro. Um livro que eu escrevi que chama Passos para a Liberdade. Acho que eu posso colocar de rodapé assim, a desgraça da vida humana. Né? Porque quando eu fiquei zoadíssimo, quando eu surtei, gente, eu me achava a pior pessoa do mundo, o ser mais desgraçado do planeta Terra. Sabe que sentimento que é esse? Por causa dos pensamentos que você está tendo. Que tipo de catarse é essa? E você ainda conviver com aquilo de alguma forma, tentar sobreviver, né? Aquele ataque psicológico. Porque a psique ficou aberta, sentiu um inconsciente coletivo. Fez sombra com os piores aspectos da personalidade. E aí tomou aquilo como verdade, porque não tinha conhecimento. Bom, vamos por exemplo. Atendi um paciente novo ontem. Um exemplo super válido. Eu vou dar uma desconfigurada, não uma desconfigurada, omitir alguns detalhes, certo? Uhum.
Ele é da área dos esportes. Ou será que eu devo bater mais a real, que vai ter mais impacto? Não, eu acho que não tem problema não, porque ele vai saber conduzir o processo no sigilo, no secreto. Se um dia esse testemunho vier à tona, vai ser por obra e graça de Deus, certo? Porque o impacto é muito grande da verdade nesse exemplo. Eu poderia omitir, mas o detalhe, poderia falar um esportista tal, mas o esportista tem o ginasta, tem o nadador, tem o nado clássico, mas nesse caso esse exemplo vai ter muito peso. É um jogador de futebol, certo? Eu não sei a idade dele, a gente conversou primeiro, até a ficha dele está aqui, mas eu não vou abrir. Um jogador de futebol, que ele começou muito bem no futebol, tal. Ele é o arquétipo desses jogadores bonitões que se dão bem e tal e tudo, sabe? Ele tem tá nele isso aí. Porte físico, altura, beleza, etc, tal e tudo. Você vê que é um cara, o jogador. E ele começou muito bem na carreira dele, ele se perdeu nas drogas e nas mulheres, nas noitadas, né? Aí o futebol acabou para ele. E ele foi para os subemprego, gente, né? Aí ele se afundou em depressão, problema de relacionamento, piorou muito para ele. 7 anos depois de findada a carreira, porque 7 anos fora do futebol para o cara que já tem mais de 20, acabou, não existe mais a carreira. Ele chegou na mecânica quântica, certo? Aí ele resolveu dar, que é brilho, sabe o que é brilho? Né? Você tem brilho, você tem sangue nos olhos, né? Ele resolveu dar uma virada, ele largou a farra. Isso é decisão, coragem, super ego. Largou a farra, passou a estudar exaustivamente mecânica quântica e treinar fisicamente. Ele treinava futebol, fazia musculação, treinava corrida e não estava em time nenhum, hein? Estava desligado do futebol há 7 anos. Antes ele era da 3ª divisão. Eu não tenho certeza, talvez eu esteja equivocado, mas eu acho que não sei se ele era da 2ª ou da 3ª. Aí 1 ano treinando e estudando, se preparando exaustivamente, o psicológico, né, derrubando as crenças limitantes e tal, e preparando fisicamente. Ele apareceu a oportunidade, ele voltou para a 3ª divisão. Ele já fez tanto gol que ele já foi convidado para a 1ª divisão, certo? Só que aí ele teve um problema no joelho, ele rompeu um ligamento no jogo. Logo agora que ele chegou no Joel, 4 meses mais ou menos que ele chegou nesse material, no canal. Então o que vai acontecer agora? Isso não vai ser nada para ele. Ele vai ter uma recuperação excelente, fantástica. E ele vai voltar no outro nível no futebol dele. Eu posso dizer com certeza que ele está na 1ª divisão. E ele vai jogar na seleção brasileira. Certo? Já está colapsado na onda. Vocês sentiram aqui, né? Certo? Já está. Ele está entendendo, Joel. Ele falou, se eu soubesse isso antes e não tivesse saído do futebol, falei, não se preocupe, foi tua sombra, foi necessário, e é um testemunho gigante, porque 7 anos fora do futebol, chegar no fiasco em que ele se enfiou e voltar à 1ª divisão e conquistar, gente, só graça divina. E como que ele começou? Só com mecânica quântica, hein? Muito esforço, muita dedicação, voltou para os treinos, se recuperou fisicamente de forma fantástica. Fez tanto gol que falaram para ele, faz mais uns aí que você está na 1ª divisão já. Porque esses caras ficam de olho do futebol, né? Eu tive que dar o exemplo do futebol, porque 7 anos fora do futebol é fim de carreira, gente. Sim. Impossível, impossível. Só se for pela graça. Beleza? A gente termina por aqui a aula de hoje. Então que sirva de exemplo, não importa qual área a gente está, não importa, é seguir na prática, seguir nessa compreensão, não importa por mais simples que seja a nossa vida, por mais simples que seja o nosso trabalho, nossa atividade doméstica, não importa, graça é graça em qualquer lugar. Tchau.